Quem aqui hoje trouxe a palavra de Deus? Quem trouxe a palavra? Bom, hoje nós vamos falar várias palavras. Então, conforme vai falando, se você consegue abrir rápido, você pode abrir, se não você anota. De qualquer forma, eu vou colocar no grupo da igreja, mesmo não tendo debate nesse fim de ano agora, né, que a gente está organizando as coisas no final do ano, para que todos possam ter acesso à palavra. Amém, pessoal? Gostaria que você fechasse os seus olhos em nome do Senhor Jesus. Vamos falar nesse nome. Que as lições que o teu povo vão aprender nesta manhã, Senhor, venham transformar a vida deles para sempre, Pai. Que não seja mais um culto, mas que seja o culto, a transformação. Que a nossa mente possa abrir para a visão que o Senhor deseja que a gente venha ter, Senhor. Nós pedimos, Pai, fala conosco através da sua palavra. Que não seja o homem a ministrar, mas que seja o Senhor a estar nos ensinando conforme a tua vontade. É o que eu te peço, em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Amém, igreja? Amém. Graças a Deus. Bom, hoje nós teremos uma mensagem muito especial. Esta mensagem ia ser passada na quinta-feira, mas nós damos uma troca. Os adolescentes acabaram ficando aqui no culto dos adultos, os adultos vão participar da reunião dos adolescentes hoje, amém, pessoal? Amém. E como é a reunião dos adolescentes, eu quero falar sobre algo muito especial. Vocês vão aprender várias lições importantes aqui hoje. Mas eu quero começar falando sobre injustiças. Quem aqui já viveu injustiça na sua vida? O pessoal levanta a mão assim, ó. São dinossauros. Né? Hã? Não é assim, ó? O pessoal levanta a mão? Hã? Como é? Deixa eu ver. Quem já viveu injustiças na sua vida? Ah, agora deu para ver as mãos. Eu vi que todo mundo levantou a mão, mas não levantou assim, não. Eu acho que o pessoal tem vergonha de levantar a mão, não passa o suvacal hoje, né? Aí se não passa o suvacal, já sabe, né? Não pode levantar mesmo. Então tem que passar o suvacal, né, pessoal? Bom, é o seguinte, eu quero começar chamando um adolescente, já que a reunião do adolescente. Então deixa eu ver, vem cá, Gabriel. Eu gosto do Gabriel, pessoal, porque na reunião dos adolescentes eu falo assim: quem vai fazer a oração para começar? Eu! Quem vai fazer? E quem vai? E quem vai? Eu falo: você sabia o que eu ia falar? Não sei, mas eu vou. Então eu gosto do Gabriel por isso. Então você vai ser escolhido aqui para fazer o seguinte: você tem um chocolate aí? Não tem um chocolate? Sobe aqui, Biel, para todo mundo te ver. Você não tem um chocolate, Bela? Então, ó, Bela não tem um chocolate. Ficou feliz, Bela? Ficou? Peraí, deixa eu entrevistar o Bela aqui, pô. Som. Cadê? Você é da pastora? Oi. Deixa eu entrevistar o Bela. Tá feliz, Bela? Tô. Gosta de chocolate? Gosto muito. A carinha dele já mostra a felicidade aí ou não? Hã? Tá feliz ou não tá? Ah, é, o meu já tem, menina. Tá feliz ou não tá, menino? Olha aí, tá feliz. Então vamos fazer o seguinte, vem cá, Carol, porque não ficar com surdos. Vem cá, Carol, vem. Sobe aqui. Fica aqui do lado dela. Vem cá. Isso. Carol, você tem um chocolate aí? Não tem chocolate? Então vamos fazer o seguinte. Vou te dar 2 chocolates. O que aconteceu? Como é que é? Peraí, Gabriel, peraí. Fala aí pra mim. Porque ela tá sorrindo agora. Ele não tava sorrindo até agora? Tava ou não tava, pessoal? Ele tava aqui na alegria. Aí, de repente, ele puxou. Ele fez assim, ó. Esses olhos. Por que você puxou, Biel? Fala aí pra mim. Porque é injustiça. Ela não tem chocolates. Porque é injusto. Ela tem o quê? Então senta lá no lugar de vocês. Eu falei que vocês iam aprender lições muito o quê? Importantes, né? Será que alguém
Então, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos aprender 3 lições hoje. Primeira lição que eu quero te ensinar. Nem sempre a vida vai ser justa. Preste muita atenção. Nem sempre a vida vai ser justa. Compreenda isso, para você não surtar na sua vida. Senão você surta. Senão você... Perdoa. Senão você fica triste. Senão você vai viver uma vida de chateação. Você vai surtar. Puxa vida. Então entenda uma coisa. A vida nem sempre é justa. Mas aprenda a ser grato pelo que você tem, independente se você está lutando para ter algo que você ainda não tem. Ok? Entendeu a primeira lição? Porém, vamos deixar uma coisa clara aqui. Eu quero perguntar para você, será que realmente você, que levantou a mão quando eu perguntei se você viveu essa injustiça, será que realmente você foi injustiçado? Você aprendeu a primeira lição? Só que essa primeira lição não cabe para esse exemplo. Não existiu injustiça aqui. Não existiu nenhuma injustiça aqui. Presta muita atenção. Neste caso aqui, no exemplo específico, por que se fala em injustiça? Se, Gabriel, você tinha quantos chocolates antes de eu chamar? Não, antes de eu chamar. Tinha o quê? Nenhum. Ele não tinha 0. Ele tinha 0 chocolates. Quando eu chamei, aí o que aconteceu quando eu chamei ele? E eu dei esse chocolate, ele ficou o quê? Yes, estou muito feliz. A cara dele mostrava o tamanho da felicidade. Agora ele tem 1. Quanto esforço você dedicou para ter esse 1, para você falar que é injusto? Você foi trabalhar para ter esse 1? Por que você achou injusto que você recebeu 1? E você não achou presente que você recebeu 1? Começa a mudar aqui. Começa a mudar aqui. Por que você achou que 1 é injusto? Se antes de eu ter te chamado, você tinha quantos? 0. Tinha 0 chocolate. Então de 0, Deus te deu 1 e você está triste. Você desce do altar o quê? Triste. Não existiu nem injustiça aqui. A vida vai ser injusta com você em muitos momentos, mas injustiça é quando você trabalha por algo que não tem. Isso é injustiça. As bênçãos que Deus te deu, você nem merece. Eu nem mereço o que Deus está me dando. Eu nem mereço nada disso. Eu não faço nada para merecer. A salvação eu nem mereço. Eu nem morri na cruz para pagar pelos meus pecados. Eu nem mereço ser salva. Eu sou de graça. Todas as bênçãos que Deus me dá, eu preciso aprender a ser grato. Então, repete comigo. Lição número 1. Lição número 1. Não seja ingrato. Não seja ingrato. Infelizmente, sim, a vida vai ser justa com você em alguns momentos. Mas quando não for, não diga que ela está sendo. Quando você não estiver sendo injustiçado, não pense que você está sendo injustiçado. Para pensar. Porque a maioria das vezes em que você acha que você está sendo injustiçado, na verdade você só está sendo ingrato. Você já conseguiu parar para pensar nisso? Na maioria das vezes em que você acha, estou falando de 99,9%, igreja. Na maioria das vezes que você acha que você está sendo injustiçado, você só está sendo uma coisa aos olhos de Deus, ingrato. Só. Então cuidado. Porque a vida nem sempre é justa. Mas na sua maioria das vezes, nós somos mais injustos. Quando a gente quer ter algo que a gente não lutou para ter. Quando a gente acha que a gente tem que ter do nosso jeito, da nossa forma. Pense nisso. E por que eu estou começando a falar sobre isso? Nós não fizemos a nossa festa na igreja? A pastora viu uma pregou na Quinta das Bênçãos, da alegria, a alegria de quem fez, a alegria de quem
criou, né, aquele momento para as crianças, nós trabalhamos, nós nos dedicamos por aquilo. Mas esse culto era dos adolescentes, então eu vou falar com os adolescentes. Minha tristeza foi quando um adolescente, por exemplo, pegou o presente, não quero isso daqui. Isso eu quero. Sabe o que eu fiz? Eu arranquei o brinquedo da mão dela. Não, eu não tirei. Eu fiz o quê? Eu falei, do jeito que foi, bem. Se isso é ruim, se você não quer, o que eu fiz? Tirei imediatamente. Ah, não, mas é porque eu queria um brinquedo, outro brinquedo melhor. Ela escolheu. E ela não gostou de nenhum brinquedo, sendo que tinha tantas coisas ali. Só a gente que pagou, que sabe quanto foi ali. Cada brinquedo, R$80, R$100, R$70, R$90. Eram brinquedos caros. Não eram brinquedos baratos, brinquedos caros. A gente pegou o nosso melhor e a gente fez o quê? Pum! E aí eu falei pra ela assim, eu só falei uma coisa antes de eu tirar o presente, que eu sempre dou uma chance. Ó, isso é um presente. Curte o momento, fica feliz. Eu não quero, não vou tirar foto, eu não queria estar aqui. Presente veio, presente foi. Ela foi a criança que saiu sem presente. Mas ela aprendeu. Porque no outro mundo veio falar. Porque entenda uma coisa. A gratidão é muito importante, pessoal. E a gente não quer que as crianças sejam gratas a gente, mas precisa ser grata a Deus. E sim, grata aos homens. Porque se você não aprender a ser grata aos homens, você também não é a Deus. Porque a Bíblia não fala quando você faz uma coisa para o seu irmão, você está fazendo para ele. Então, se eu sou grato à pessoa que está me ajudando, eu estou sendo de tabela grato a quem? A Deus. E quando eu sou ingrata com essa pessoa, não, essa pessoa, eu sou grata a essa pessoa, não sou grata a Deus. De tabela, você está sendo grata a Deus. E eu perguntei no culto passado para as meninas que eu tive que tirar aqui do culto, porque estava conversando, não estava prestando atenção, e eu tirei elas e coloquei elas lá no fundo. Eu falei, quanto você acha que eu estou recebendo de salário para estar aqui? Aí começou Felipe rindo ali, porque ele estava lá no fundo quando ele começou. Ah, a senhora ganha R$1.000, R$50, R$200, R$300. Mas ninguém vai acertar mesmo quanto que eu ganho para estar aqui. Eu ganho zero. Eu ganho o amor de Deus, eu ganho a fé, eu ganho o amor de vocês. O amor de vocês é meu pagamento. O respeito de vocês é meu pagamento. Quando você me desrespeita, adolescente, quando o obreiro vai falar com você, você está sendo ingrato, você está pagando com a falta de amor. Você está pagando com desrespeito o que era para ser pago com amor. E não dinheiro, com amor. Eu falei, eu estou aqui para receber uma coisa, o amor. É o seu amor, é o seu respeito, é o seu carinho. E claro, né, estou aqui para fazer a obra de Deus, é por Jesus, é para Jesus. Então, para quem faz, tem que saber que tudo que faz é para Jesus. Mas isso não pode me impedir de ensinar as crianças, ensinar os adolescentes que eles precisam ser gratos, porque isso é para a vida. Essa vitimização, que todo mundo concordou com ele. Ah, isso foi injustiça. Essa vitimização, as pessoas nascem vítimas. Você nasce sendo vítima. Você tem que se libertar desse mal. Você precisa se libertar. Amém, pessoal? Segunda lição importante. Preste atenção. Lição importante que vamos aprender hoje aqui. Não tenha inveja do que os outros têm. Fique feliz por aquilo que o seu irmão recebe. Se o seu irmão recebeu uma coisa, a sua atitude não deve ser: ele tem um carro melhor que o meu, ele tem 2 carros, eu tenho 1, ele tem condição de viajar e hoje eu não tenho. Esse tipo de atitude é de gente vítima da sociedade, que são as vítimas que não crescem, vão morrer na vida desgraçada por causa desse tipo de pensamento.
Porque o pensamento daquele que é de Deus é: seu irmão comprou um carro, yes! Sua irmã ganhou 2 chocolate, yes! Uau! Já tem 2, que bênção! Quem sabe me dá até uma mordida. Que não é assim? Quando as pessoas ao nosso redor são abençoadas, acaba que até transborda na gente. Que legal! Bom, que bacana! Isso vocês precisam entender, compreender. Seja feliz por aquilo que os outros têm. Seja menos, seja a mesma coisa, ou seja mais do que você. Se a pessoa conquistou algo menor que você, um carro mais simples que o seu, alguma coisa menor do que a sua, seja feliz. Que bom, que bom. Não diminua a pessoa. Que bom, isso é uma bênção. A pessoa está no degrau. Fique feliz. Se ela tem a mesma coisa que você, não fala assim: bom, agora eu vou ter que suar mais, vou ter que ter mais do que ela. Família, às vezes, entra num passo assim. Eu conheço pessoas que entram num passo de quem tem mais. Sai dessa. Foge disso. O outro conquistou mais? Não, é porque tem sorte. É porque é fácil. É porque ele tem. É muito fácil. Não sabe a dificuldade que eu tenho na minha casa. É fácil dessa pessoa. O nome disso? Qual o nome disso? Inveja. Inveja. Cuidado. Não tenha inveja. Eu estou falando com você uma coisa muito séria. Eu não estou falando para você: cuidado com a inveja dos outros. Essa não é a pregação de hoje, tá? Cuidado com a inveja do outro. Ore para que Deus te livre da inveja. Isso eu já preguei. Agora eu estou falando de outra coisa. Deus está falando para você: não seja invejoso, fulano, ciclano. Não seja invejoso. Você não seja. Porque às vezes você acha que todo mundo tem inveja de você. Mas você não olha para a inveja que você tem. Você pode se inspirar nas pessoas, mas querer estar no lugar da pessoa é inveja. Cuidado. Querer achar que uma pessoa conquistou determinada coisa porque para ela foi mais fácil, por qualquer maneira, é mais fácil do que para você. O nome disso? Inveja. O nome disso? Então, pare para pensar muito nisso, sabe? A vida, ela não gira em torno de você. A vida não é somente sobre você. Todas as coisas não giram em torno de você. Então, se alegre com a alegria do outro. Eu vi um vídeo em que um rapaz chegava em casa com um carro novo e uma criança na rua comemorava assim: nossa, que carro lindo! Ai, parabéns, tio! Eu olhei aquilo e falei: o futuro daquele menino vai ser ter aquilo. Porque tipo de pessoa que desde cedo já sabe comemorar a vitória do outro, ele entra na fila para ser o próximo. Agora aquele que olha e fala: para ele é fácil. Por qualquer razão que vier na tua cabeça, meu amado, você vai continuar vendo os outros ter coisas. E você não. Isso é sério. Isso é sério. Isso é sério. Então, lição número 2. Alegre-se com a alegria do outro. Não seja invejoso. Fala a pessoa do seu lado aí. Não seja invejoso. Lição número 3. Presta atenção. Treine. Você quer treinar? O que é treinar? É quando você não sabe fazer uma coisa direito e você começa a treinar, fazer ela várias vezes até que aquilo fique bom, né? Não é assim? Você começa a correr, por exemplo, nos primeiros 5 minutos você tá... Mas se você começar a treinar sempre, o que vai acontecer? Chegar uma hora que você vai estar lá, correndo. Não foi assim nadando, Larissa? Larissa falou pra mim. Primeiro dia ela falou: morri, não volto nunca mais pra academia. Morri, não volto. Mas depois que começou a treinar, a pessoa vai ficando boa. Sabe que você tem que ser bom?
sua mente e os seus olhos. Você tem que treinar os seus olhos para ser bom e tem que treinar a sua mente para não tornar um momento feliz em um momento de tristeza. Como você treina os seus olhos a ser bom? Quando nós somos maus, os nossos olhos estão em trevas, tudo você olha com os olhos. Começa a mudar, começa a apagar. Na hora que você for olhar e for julgar e for, você treina. Opa! Aqui dentro vai acontecer esse diálogo. Opa! Não, você não deve pensar assim. Não olhe com esses olhos. Você precisa mudar os seus olhos, treinar os seus olhos para ele ser bom. E precisa treinar a sua mente para não pegar um momento feliz em que o Gabriel estava assim, ó, e tornar um momento que saiu assim, ó. As pessoas fazem isso. Elas recebem uma bênção. Elas começam a trabalhar e elas ficam tão felizes. Ah, eu comecei a trabalhar, estou feliz. Por quê? Porque ela passava fome antes. Então ela começou a trabalhar, ela está muito feliz. Só que aí no meio do caminho ela vai olhando para um lado, para o outro, não, mas o outro tem mais, mas o outro consegue não sei o quê. Aí ela deixa de se dedicar no que ela faz, ela não vai ter nada. Porque ela só vai crescer quando ela mudar a visão dela. Para pensar, amado, se você não cresce na vida, o único culpado são os seus olhos. É a sua mente. Sua mente é culpada de você não crescer. Você precisa treinar. Aqui, ó. Treinar a sua mente. Treinar, né? Não fazer com que momentos felizes se tornem tristes por causa da inveja, por causa do orgulho, por causa da ingratidão. Você vai treinar. Começa a treinar seus pensamentos e os seus olhos. No outro dia, a mesma coisa. Começa a repreender a si mesmo e mudar a forma com que você enxerga as coisas. Eu não estou falando para você ser ingênuo, espiritualmente falando. Ter bons olhos não é ser ingênuo. Ter bons olhos é olhar da forma como Cristo enxergaria. Consegue entender? Então, mude a sua forma de pensar e de enxergar as coisas. Terceira lição, preste muita atenção, nunca transforme bênção em maldição. Por quê? Uma bênção que é para te trazer alegria, depois se torna tristeza, foi porque você pegou a bênção e transformou o quê? Em maldição. Então, terceira lição, fala para a pessoa do seu lado, não torne bênção em maldição. E por que eu estou ensinando tudo isso para vocês, né? Na festa que a gente teve, a gente se deparou com algumas poucas situações, né? Mas que precisam ser ensinadas, como eu falei da questão da própria criança lá, que teve de repente, e eu não gosto do brinquedo, eu não queria estar aqui, sendo que teve todo um esforço, tudo para que aquilo pudesse, com amor, acontecer, né? Então, da mesma forma como teve aquele problema, teve outros problemas, assim, por fora. Por exemplo, nós tivemos, né, para que vocês possam compreender, nós tivemos mães, né, que falaram assim, tipo, mas se meus filhos que não vão para a igreja não puderem ir na festa, então aquele que vai para a igreja também não vai. Olha só, também não vai. Olha que louco isso. As pessoas, elas agem com injustiça, mas elas justificam a justiça falando que estão sendo justas. Não é esquisito? Dá para compreender? Não é confuso? As pessoas não falam de justiça. Uma mãe que fala, não, se meu filho que vai para a igreja, se meu filho que não vai para a igreja não vai para a festa, então o que vai para a igreja também não vai. Porque eu sou justa. Todos têm que ir. Ela está sendo justa? Não. As pessoas têm mania de chamar justiça de injustiça. Porque elas chamam o que elas querem. Porque elas querem que as pessoas aceitem aquilo que elas acham que tem que ser. É muito louco. E muitos pais fazem isso. Criam filhos frouxos. Eu recebi de ligação
de criança que nem para a igreja não vem mais há muito tempo. Ah, meu filho quer ir para ganhar presente, a criança já não vinha já há anos. Eu falei, mas tem que começar a ir, porque a gente tem uma limitação. A gente fez para as crianças que a gente sabe que está lá, né? Mas tipo, puxa, por quê? Porque as pessoas são treinadas desse jeito. Pessoas criam filhos frouxos. Ensina o filho que ele deve ter aquilo que ele não merece ter. Mas isso é um erro muito grande. Talvez você fale, ué, mas todos são iguais? Não é? Todos não são iguais. Quem aqui já ficou de castigo por uma coisa que o seu irmão fez? Levante a mão. Porque apanhou, né? Quem já queimou a mão por causa de algo que o seu irmão fez? Meu Deus! Quem já tomou bronca? O pai falando assim: se seu irmão aprontar, você também não vai! Quem já ouviu algo do tipo? Repete assim: a igualdade é injusta. Repete aí: a igualdade é injusta. Quando alguém vem falar de igualdade para mim, a primeira coisa que eu falo é: igualdade é injusta. Não existe igualdade. Vamos lutar pela igualdade. Não existe igualdade. Sabe por quê? Porque não existem pessoas iguais. Vai existir aquele que age de uma forma e colhe tal coisa, outro que age de um jeito e colhe outra coisa. Que igualdade mais injusta é essa? De que se seu irmão errar, você também paga. Ainda bem que Deus não é assim, né? Senão ia todo mundo, a humanidade ia para o inferno. Aquele ali, pecou. Vai todo mundo pro inferno. Deus é tão justo que quando Eva pecou e estragou toda a humanidade, quando Adão e Eva errou, estragou toda a humanidade, ele manda Jesus para dar condição para aqueles que quisessem se arrepender e mudar, poder ir para o céu. Senão ia o quê? O que ia ser das pessoas? Então, para pensar. Quando a gente fala, né, de que igualdade é injusta, quem já estudou aqui na escola comunismo, socialismo, capitalismo? Alguém? Levanta a mão quem já. Nossa, todo mundo aqui é muito estudado, então, hein? Só os adolescentes que tinham que estudar, ninguém levanta a mão. Eu não sei. Vamos dar um resumo para eles, né, igreja, do que é, O socialismo e o comunismo é quando os países, né, eles giram em torno da ideia da igualdade. E a ideia parece bem legal na teoria. Igualdade. Todo mundo vai ter as bênçãos. Todo mundo vai ter a mesma coisa. Não é? Na teoria não é legal? Mas não é assim que acontece na prática. Por quê? Nessa teoria da igualdade, aquele que trabalha mais, ele vai ganhar a mesma coisa do que aquele que trabalha menos. Sabe quem gosta de socialismo, de comunismo? Quem não trabalha. Porque aí a pessoa fala, opa, aquele que trabalha, dá dinheiro pro governo, o governo o quê? Bota no meu bolso. Olha que legal. Quando uma pessoa fala, eu gosto de comunismo, eu gosto de socialismo, você já sabe que essa pessoa não curte trabalhar. Ela não curte, ela não quer. Ela quer as coisas fáceis. Porque para ela o justo é isso. O justo é ela receber aquilo que ela não lutou para ter. Mas aí o que acontece? Aquele que luta, que se esforça, ele começa a deixar de se esforçar. Não existe pior do que uma pessoa que não se esforça mais na vida. Uma pessoa que para de se esforçar, que para de lutar pelos seus sonhos, que para de correr atrás do que precisa. Essa pessoa vale alguma coisa? Não vale mais nada, ela não tem mais um ideal. Não existe nada pior. Por isso que países, né, que são desse jeito, né, que tem aí o comunismo, o socialismo, Coreia do Norte, Cuba, a recente aí Venezuela. Recente porque Venezuela era um país normal até pouco tempo atrás. Capitalista, né? O que é capitalista? É quando todas as pessoas podem trabalhar livremente para ter o que quiser. Isso é capitalismo. Só que se a
pessoa não tem. E aí essa pessoa quer buscar falar que ela é injustiçada, porque ela não corre atrás. Gente, não tem desculpa. Ah, pastora, mas tem pessoas que já nascem com condição financeira, por exemplo. E tem pessoas que nascem na favela. Sim! Eu falei que a vida não era justa às vezes. Eu comecei falando isso. Sim! Mas não significa que aquele que nasceu ali na favela não tenha a condição de lutar, suar e crescer. Eu conheço muita gente. Não pouca. Muita gente. Que hoje são, assim, exemplos de pessoas que cresceram na vida, mas que nasceram na favela. A gente não pode justificar. Porque quando você fala para você assim, aquele tem, porque ele nasceu numa casa com condição e eu não tenho porque eu nasci na pobreza, você vai morrer na pobreza. Você mandou mensagem para o seu cérebro. Eu sou pobre, nasci pobre, vou morrer pobre. Você não pode aceitar isso. Você não pode mandar mensagem para o seu cérebro. Eu estava vendo uma pessoa, né, que trabalha com neurociência, e ele estava falando o seguinte, ele falou assim, cuidado com o que você fala. Até brincando. Brincando. Eu falei, mas às vezes a gente fala brincando. Cuidado com o que você fala brincando, porque o seu cérebro não consegue separar o que é a realidade da brincadeira. Então você tem que tomar cuidado com o que você fala. Ah, eu sou um burro. Não, mas eu sei que eu não sou, certo? É só um termo. O seu cérebro não consegue separar o que é brincadeira e o que não é. Ele não consegue. Então você precisa tomar muito cuidado. Você precisa entender as coisas certinho para que Deus te abençoe, para que Deus te honre, né? Voltando à questão aqui do capitalismo, é quando você trabalha para correr atrás do que você quer. E você precisa ser desse jeito. Quem corre atrás tem. E se você não corre atrás, você não tem. Essa é a vida e isso é o justo. Por isso que aqui na igreja a gente trabalha dessa forma. A igreja capitalista. Porque a igreja fala para as crianças assim, ó, se você não obedecer, você não vai no evento. Você não vai ganhar presente se você não obedecer. A gente não fala isso, não tenta falar isso, tem que ensinar. Uma criança não está respeitando, ó, se você não respeitar os tios, você não vai ganhar um presente. É assim que funciona. Só que muitas pessoas treinam dentro de casa o filho errado. A gente tem que ensinar na igreja, mas é difícil quando dentro de casa o ensinamento ele é errado. Vou dar um exemplo para vocês. Uma vez, isso aconteceu muitos anos atrás, quando a gente abriu a igreja. A gente abriu e a gente assim, ó, tinha zero condição financeira para todas as coisas. Então na fábrica eu falava assim, meu Deus, vi o cliente para a gente poder comprar um lanchinho do mesmo dia, da noite. Ali era uma guerra muito grande no início da igreja. E ali, o que aconteceu? Teve a Páscoa e a gente comprou ovos, né? A gente fez, a gente nem comprou, a gente já começou a comprar. Nós fizemos ovos para as crianças, foi feio. E eu fiz os ovos para as crianças que eram da igreja. E tinha uma determinada criança, um garoto já, adolescentezinho, e esse garoto não estava mais vindo na igreja faz um tempo já, que ele não estava vindo na igreja. A mãe dele vinha, mas ele não vinha mais. O que aconteceu aquele dia? A gente tinha feito os ovos para as crianças, a gente não fez para ele. Ele não era da igreja. Ao invés da mãe falar assim, filho, olha só, uma mãe criando um filho forte. Filho, você tem que vir para a igreja, você tem que pegar filho com Jesus. Você precisa vir para você participar de todas as bênçãos. É injusto para as crianças que vêm, né? Se todos os que não vêm receber, aqueles que vêm também não vão ter condição de receber, porque a gente não tinha condição de fazer para todo mundo. Ou eu faço para os que vinham, ou eu ia fazer para os que não vinham. E os que não vinham eram muito mais. Então, ao invés da mãe, que era um filho forte, falar isso, sabe o que a mãe fez? É injusto como filho. Ele já tinha saído da igreja antes, mas ela era da igreja. Ela saiu da igreja. E passou a falar muito da igreja. Sendo que ela foi totalmente ajudada pela gente. Eu não vou citar nomes, né? Não é o caso. Mas, tipo, ela foi totalmente ajudada quando pegou fogo na favela. A igreja construiu a casa dela. A igreja ajudou, fez. Mas tudo isso virou nada. Porque uma pessoa
mudou a partir dali? Eu falei assim, então vamos fazer o seguinte, vamos passar a ser injustos, porque aí a gente agrada a todos. Passamos a fazer isso? A igreja nem teria existido mais se a gente fizesse isso, porque isso é o comum no mundo. A gente continua ensinando as crianças, se vem vai ter, se fazer vai participar. Então a mesma coisa que a gente falava para as mães no telefone ali, se o seu filho que não vem para a igreja passar a vir, nos próximos eventos ele vai estar, vai ganhar presente, vai participar junto, porque a igreja está de portas abertas. Mas dessa vez não vai, porque aqui já está colocado para as crianças que já... Então da mesma forma, como a gente tinha ali que explicar o que não era para ser explicado, eu não precisaria estar explicando, mas eu tinha que explicar, porque as pessoas sem noção acham que as coisas precisam acontecer do jeito delas. E os pais são assim dentro de casa, cria filho frouxo, com a desculpa da igualdade. Com a desculpa da igualdade. O irmão que ajuda em casa, ele não recebe mais do que aquele que não faz nada. Porque o pai fala que não tem diferença. É tudo igual. Ele é socialista. Sabe o que vai acontecer? O filho que faz vai deixar de fazer. Logo, logo. É para todo mundo sem fazer. Mas tem que ensinar seu filho. Ser capaz de falar, isso daqui, comprar um presente, isso aqui porque você está me ajudando em casa. E o outro fala, e o meu? Mas você não está ajudando, passa a ajudar. Porque normalmente agrada também. Eu tenho que ensinar os nossos filhos, você tem que ensinar os seus filhos que a vida é o quê? Mão dupla. O problema é que as pessoas elas aprendem somente a receber, a receber, a receber. E elas não dão. Elas não acham que elas têm que fazer a parte delas. O que elas sabem fazer é receber. E elas olham para a vida do outro e estão recebendo também. E falam, por que ele recebeu e eu não recebo? Entenda uma coisa. Quando Deus ele fala que não faz acepção de pessoas, Ele está afirmando que Ele é justo, que Ele não pode ser injusto, o seu caráter é justo. Então, porque Ele é bom, Ele te deu livre-arbítrio. Ele deu livre-arbítrio para todas as pessoas escolherem o que elas vão fazer. Porque Ele é bom. Então Ele deu livre-arbítrio para todos, Ele não faz acepção, todos têm o mesmo direito de escolha, o livre-arbítrio, de tomar suas escolhas, suas decisões, o que quiser fazer. Mas porque Ele é justo, a gente acaba colhendo as consequências das nossas próprias escolhas. Você consegue entender? Então, não se esconda atrás de um versículo que não quer dizer aquilo que você queria que dissesse. Porque às vezes a gente tem mania, né? Porque a Bíblia diz aquilo que a gente quer. E quando ela não diz, a gente quer encaixar. Mas não é. Muita gente está perdida em entendimento. Não vai muito longe. O rapaz dando uma entrevista, porque eu oro antes de eu roubar. Quando uma pessoa diz que ela ora antes de sair para roubar, para Deus proteger. Não é isso, Angélica? Lá foi sequestrar e falou o que lá para sua tia? Não foi isso? Que orava sempre para Deus guardar a vida deles. Imagina a oração do lado. Não, eu vou sair agora para roubar. Me livra de tomar um tiro. Me livra de... Ele pode dar, mas Deus livra ele. Quando nasce esse tipo de mentalidade doente, é doente, né? Quando nasce esse tipo de mentalidade doente, eu vejo que nasceu num lar com pai frouxo. O pai frouxo cria filho frouxo. O pai que não tem visão cria filho sem visão. Pai mole vai criar filho mole. Pai de visão errada vai criar filho com visão errada. Então, para pensar, quando a gente olha isso, eu vi um post esses dias na rede social, fiquei indignada. O post dizia assim, o problema do pobre é achar que pode roubar pobre. Eu li 5 vezes para entender o problema do pobre. O problema do pobre é achar que
Olha, o problema não é pobre roubar pobre. O problema é roubar. O ladrão sendo pobre ou rico e a vítima sendo pobre ou rica. Caramba! Qual é o problema? Qual é o problema, igreja? Mas olha a visão. Entende-se que se você é pobre e você te roubar de uma pessoa que tem mais função de você, você tem perdão de Deus? Você pode orar e falar: Deus, me guarda, me livra. Para com isso. A gente precisa mudar a nossa visão. O problema é roubar. Poxa, Deus é tão bom que Ele dá a chance de arrependimento para todos. Para o ladrão, até assassino. Todos. Que quiser se arrepender, que quiser mudar de vida, Ele dá a chance para todos ir para o céu. Se arrepender e ir para o céu. Mas porque Ele é justiça. Porque Ele é justiça. Se a pessoa não se arrepender, não se converter, não deixar de roubar, não deixar de matar e tudo mais, Deus é justo para não deixar esse assassino conviver no céu com o justo. Você está conseguindo entender? Eu estou falando isso porque existe um discurso, né, tão lindo de igualdade, e é um discurso que quando você vai cair nele, você vê que tipo, você vai ficar com a sua vida lá no chão. Mas é a minha opinião? Não, é a opinião de Deus. Uma pessoa aqui na frente, ó, para pegar aqui uma semente. Cadê? Vem aqui. A mão já subiu antes de eu terminar de falar. A mão é tudo. A propósito, era uma encenação, tá? Porque de todas as crianças, e acredite, todas as crianças que fariam isso, esse menino seria uma das poucas que jamais ficaria triste com o seu irmão ganhando algo bom, porque ele tem uma visão diferente. De muitos, tá? De muitos adolescentes. Ele tem uma visão diferente, uma encenação, porque é o que 99% não faz, então eu quis atingir o 99%. Tá? Só para deixar ponteado, né, Bel? Fala aí, Bel. O que diz aqui, ó? Fala aí. Alto e claro. Não se engane. De Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa planta, isso também colherá. Gálatas 6:7. Olha aí, olha aí. O que isso significa? O que isso significa? Que nós não podemos enganar. Não podemos nos enganar. E quando a palavra fala não se engane, é porque as pessoas o quê? Se enganam. Elas falam: não, eu não plantei, mas eu quero ter. Mas a palavra de Deus é muito clara. Aquilo que você, a semente que você colocar aqui, ela vai o quê? É a semente. Se eu plantar aqui, que floresce, não sei o nome. Se eu plantar a semente, não sei o nome. Se eu plantar a semente dessa flor linda que nasce, você sabe o nome, pelo amor de Deus? Se eu plantar o nome, se eu plantar a semente de o quê? Ufa! De orquídea, eu faço errado. Se eu plantar a semente de orquídea, vai crescer mamão? Não. Vai crescer o quê? Orquídea. Se eu quero orquídea, eu tô o quê? Tô feliz, tô bem. Mas, e se eu quiser mamão? Eu plantei errado. Plantei errado. E eu preciso tomar cuidado com as plantações, porque é automático, você plantou, cresceu? Leva tempo. Então, tudo na sua vida leva tempo. Quando você decide mudar, leva um tempo para você mudar a sua fama do cara que só fazia coisa errada. Leva um tempo. Tudo leva tempo. E se você fizer coisas erradas, também vai levar um tempo para você começar a colher coisa boa quando você se arrepender, porque você ainda está colhendo a colheita do que você plantou de errado lá atrás. Então para pra pensar. A Bíblia fala tudo. Fala só uma parte do que você plantar, você vai colher? Tudo o que você plantar, você vai colher. Tudo que você plantar, você
E aí a gente consegue manter. Claro que eles são crianças, claro que a gente dá chance, claro que as meninas que eu falei que não é no evento, mas que estavam pegando firme, eu fui, conversei com a mãe, falei que ia dar mais uma nova chance. E claro que a gente vai tentar dentro do máximo, né? A gente não é general, não, mas a gente tem que ensinar eles a serem fortes, porque assim, dentro de casa não aprende a ser forte. Se na igreja não ensinar a ser forte, já é difícil na igreja, porque eles vêm poucas vezes, poucas horas na igreja, eles estão aqui na igreja 4 horas por semana. As crianças, os adolescentes estão 6 horas por semana, quando eu não falo. Pô, 6 horas por semana, versus quantas horas ali? Pô, mais de 100 horas. Ouvindo outras coisas, outros estímulos, outras verdades que não são verdades. As mentiras desse mundo, os enganos desse mundo, então não é fácil. Não é? Então a gente tem que ter paciência, mas eu preciso ensinar a verdade. Doa quem? Na linguagem deles, mas eu tenho que ensinar. Tá certo, pessoal? Próximo aqui, ó. Pega aqui o que essa semente diz, Isabela. Oi, Isabela, não? Eu ouvi de lá, achei que você Isabela. Mãe, desculpa. Você cresceu? Ah, então peraí. Ela envelheceu quando eu cresci, porque ela estava perto de eu. Vamos lá, alto. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas, se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Mateus 7, 22 ao 23. Todo o seu corpo vai ser cheio de luz, ou todo o seu corpo vai ser cheio de trevas. Depende do quê? Dos seus olhos. E também do quê? Mente, porque entra por aqui e vai para o pensamento. É assim, ó, os olhos aqui está ligado, ó. Lembra a lição que a gente ensinou? Treinar os seus olhos para serem bons, seus pensamentos, para não deixar um momento de alegria se tornar em tristeza por causa da inveja ou da ingratidão. Próximo. Agora a Isabela, olha de longe, eu sei que era a Isabela, no tamanho ali, ó. A Isabela cresceu, aliás. Pega aí, se você quiser, pega uma semente. Diz aí uma semente que vai para o coração deles, para ver se vai frutificar. Vamos lá. O seu coração também. E a um, o Senhor, deu 5 talentos. Alto, claro. E a um, o Senhor, deu 5 talentos. E a outro, deu 2. E a outro, deu 1. De acordo com a capacidade de cada um deles. Mateus 25, 15. O que isso quer dizer? Pode aceitar, pode aceitar. O que isso quer dizer? Você sabe? O que isso quer dizer? Que Deus dá a nossa semente de acordo com a nossa capacidade. Deus, Ele entrega as coisas para a gente de acordo com a nossa capacidade. Ah, pastora, como assim? Essa aqui é a parábola, né, dos talentos, lembra? E aí o Senhor, Ele pega das 5 talentos, que são moedas, tá? 5 moedas para um, 2 para outro e 1 para o outro. Pô, Deus é injusto? Tem gente que acha que Deus é. Quando ela acha que aquela cena que aconteceu aqui é justa, tem gente que acha que Deus é. Você só não entende que Deus sabe o que você precisa. É diferente do que o Senhor não precisa. Ele sabe a hora de você ter as coisas. Por exemplo, quem aqui quer um carro zerinho nesse momento? Levanta a mão! Ó, primeira mão levantada foi a dele. Vem cá, vem cá, vem cá. Ó, primeira mão que não foi rápida, hein? Mexeu até a boca. Você quer um carro zero? Ó! Quantos anos você tem? 12 anos. E a sua carta? Pô, mas um carro zero não é uma bênção? É uma bênção um carro zero, igreja? É pra ele? Não. Você tá lá. Tem que crescer. Crescer, tirar a carta, trabalhar. E Deus vai te dar um carro zero. Se você fizer a sua parte. Na hora certa, no tempo certo. Você consegue entender isso? Ele não tem capacidade de dirigir. Mas não é porque ele não presta. Ou porque Deus não gosta dele. Ele não tem capacidade de dirigir neste momento. Cara, você precisa entender que às vezes você quer ter coisas que você não tem capacidade para ter. Se você tiver, você vai estragar a sua vida. Tem gente que ela pega a bênção e transforma em maldição porque ela
faço? Eu faço a minha parte, quero me esforçar, trabalhar, ter bons sonhos, não invejar o outro, fazer tudo que a gente está aprendendo aqui hoje. E eu confio que Deus vai cuidar de mim, me dando o melhor na hora certa, no momento certo. Quando Deus entregou ali para aquele um que recebeu um, ele não era menos importante que o outro. Mas naquele momento era o que ele tinha capacidade de multiplicar. Porém, aconteceu uma coisa nessa história. Esse que recebeu um pensou assim: o que eu faço? Recebi só um, o outro recebeu 5, o outro recebeu 2. Não tem muito o que fazer. Eu vou enterrar. Vou enterrar. Porque aí o meu patrão, quando voltar, eu comprei, pelo menos eu não perco, né? Vai que alguém rouba de mim. E aí o que ele fez? Enterrou. O patrão voltou, a palavra fala que ele voltou depois de muitos anos, depois de muito tempo. O que acontece com a moeda? Quanto que era o pãozinho há 10 anos atrás? 10 centavos, 5 centavos há 10 anos atrás, hein? Pãozinho. Quanto que é o pãozinho hoje? 5 centavos? R$1. Quer dizer, ele enterrou e ele conseguiu devolver para Deus ali menos do que Deus deu. Porque se ele tivesse ao menos entregado para o banco, ia ter os juros, ia estar ali sendo, pelo menos, ali corrigido, né, o dinheiro. Mas não, ele enterrou. E aí ele entrega menos. Quantos aqui entregam menos para Deus do que Deus dá? Quantos entregam menos para Deus do que aquilo que Deus dá? A gente não pode ser assim. Amém, pessoal? Pô, Deus me dá uma bênção, eu vou ser grato. Eu vou ser grato, eu vou cuidar daquela bênção. Mas é só um carrinho, mas eu vou cuidar desse carrinho com todo amor. Eu disse que eu tenho carro, não. Eu vou cuidar, Deus não vai me dar um carro e eu vou devolver para ele uma carcaça. Ó Deus, tá um lixo aqui, ó, isso aqui que o Senhor me deu, ó. Eu não cuido. Amém, pessoal? Amém. Próximo. Pega aqui, gente, rapidez. O braviano que Deus quer falar, o braviano com todo mundo aqui. Qual semente vai para o coração? Vamos ver qual semente vai para o seu coração. Alto e claro. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Entretanto, se assim não fizeres, sabe que o pecado espreita a tua porta e deseja destruir-te. Cabe a ti vencê-lo. Gênesis 4:17. Sabe quando aconteceu isso daqui? Sabe quando? Quando Caim vai oferecer para Deus o pior, ele não recebe a alegria de Deus. Quando Caim não dá o melhor, ele não recebe a alegria de Deus. Se Deus fosse socialista, ia falar: não tem problema, sua ofertinha murcha e o pior, o seu melhor e seu coração derramado não vale a mesma coisa para mim. A igualdade seria o quê? Injusta. Seria o quê? Injusta. A igualdade sempre é injusta. Você está entendendo? Aí Deus faz o quê? Quem me deu com amor, ele recebe, troca o meu coração alegre. Aquele que deu de qualquer jeito, por alguma maneira, por alguma razão, entregou para Deus de qualquer forma, e Deus ali não recebeu da forma como recebeu o outro, esse daí ficou o quê? Se sentindo o quê? Justiçado. Cuidado para você não ser o Caim da sua geração, meu amado. O tal injustiçado, que o outro é senhor, tem sorte. Você não olha para o outro e fala: não, a pessoa trabalha, se mata. Que Deus abençoe que essa pessoa tenha cada vez mais. Você não olha e faz isso. Mas tem sorte, teve sorte. Você nem faz os mesmos esforços que essa pessoa faz para ter aquilo que você quer. Porque talvez você seja o Caim da sua geração. Mas cuidado. Porque aqui é um aviso. Se você fizer o certo, não é certo que serás aceito. Isso porque Deus não faz exceção de pessoas. Então, você vai ser aceito. Não vai ter ninguém que faça o certo que não vai ser aceito. Mas se você fizer o errado, a destruição está ali na sua porta para te destruir. Que foi o que aconteceu? Cuidado se você é o Caim da sua geração, em pensamento, em visão. Cuidado, porque você só está perdendo o tempo da sua vida. O tempo passa e você não cresce. Sua vida. Então, cuidado. Muda isso.
Muda a sua visão. Amém, pessoal? Próxima semente aos nossos corações, que vai confirmar tudo aquilo que eu falei aqui. Rápido, rápido, rápido. Isso, corre! O que Deus quer falar com a Silmara e com as pessoas aqui? O que diz? Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Então os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. Romanos 1:21. Nossa, você sabe o que isso significa? Essa mensagem aqui é falada às pessoas que conheciam a Deus, receberam de Deus, mas elas foram ingratas. Elas não renderam graças a Deus, não glorificaram a Deus porque elas tinham, elas só reclamavam. E por causa disso, então, seus pensamentos se tornaram o quê? Fúteis. E seu coração insensato ficou o quê? Obscuro, trevas. Aqui retrata pessoas que um dia tiveram fé, perderam a fé. Um dia foram luz e entraram em trevas. A gente precisa tomar cuidado para a gente não se tornar isso. É muito interessante essa palavra porque ela fala a respeito dele. Ó, o que a ingratidão causa? Coração em trevas. O que você conhecer a Deus, porque o cara que não conhece, ele não conhece. Deus nem está levando em conta ali o tempo da ignorância, mas quando você sabe o que tem que fazer e não faz, você vai pagar por aquilo. Quando você sabe fazer o bem e não faz, você peca. Não é a Bíblia que diz? Então, olha só, que a gente venha ter um coração grato. Porque um coração grato faz você que conheceu a Deus ali, ó, na intimidade, esteja longe o suficiente para estar em trevas. Muito sério. Próximo. Vamos lá. Quem é o próximo? Isso. Vamos lá. Tem mais um aí? Quantos foram? Levanta a mão aí, quem foi? Já foram 100 já? Aí, vamos lá. E vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Malaquias 3:7. Essa passagem é quando eles estão falando ali, sabe o quê? Sobre dízimo. Olha por que Deus não pode abençoar o que não é dizimista, do lado igual àquele que é dizimista. Porque não tem lógica. O que é dizimista é o quê? Recebe. Então essa mensagem, que na verdade é para todas as áreas da nossa vida, vem num contexto de fazer a sua parte. Quer dizer, ele fala, vai ter diferença entre o que serve e o que não serve. Entre o justo e o ímpio. Se você é igual o ímpio, você é justo? Não. Você é o quê? Ímpio. Se você é igual, suas atitudes é igual aos que não servem, você serve? Você é o quê? Não serve. Tem que ter uma diferença. Se os teus pensamentos forem iguais aos pensamentos das pessoas do mundo, você não serve. Sempre. Se a tua visão for a mesma da visão das pessoas lá de fora, você é ímpio. Se não tiver diferença nas suas atitudes, se você for mal, se você pecar, se você tiver maus olhos, se você tiver todas as contrário de qualidade, não, é contrário de qualidade que eu ia falar. Defeitos. Se tiver aí todos os defeitos de quem vive nesse mundo, você é o quê? Como as pessoas desse mundo. É aqui, ó, é eu que estou falando. Ah, pastora, mas você é muito chata. Eu falo para os adolescentes, eu falo, gente, eu só vou pregar a palavra de Deus. Doa quem doer, receba um, entristeça o outro, porque infelizmente isso acontece. O que é motivo de alegria para um? Cara, eu vou mudar, eu vou sair daqui transformado. Para o outro é motivo de tristeza, eu não concordo com você. Existe. Ah, mas não é bem assim. Ah, eu sei que tem que fazer, mas eu não consigo fazer. Então também não adiantou nada ouvir. Porque se você sabe o que tem que fazer, se você entendeu Deus, mais uma vez te alertando a fazer, mas você não faz, também você está perdendo tempo.
parar e você tem que pensar, poxa, Deus quer algo especial de mim. Deus quer algo especial de mim. Eu vou mudar o meu coração para ser a pessoa que eu tenho que ser. A pessoa que Ele quer que eu seja. Eu vou ser um exemplo. Meu pensamento vai ser outro. Amém, pessoal?